Bom dia a todos. Obrigado, parabéns pelo congresso, aos organizadores. É um prazer estar aqui com a Vilma e com o Cristiano para falar um pouquinho sobre o CBO, sobre o papel do CBO e a aproximação que todos nós queremos cada vez mais e desde já, vocês enquanto acadêmicos, junto com os conselhos e as sociedades que no final das contas farão grande diferença na vida de vocês, independente da especialidade que farão. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Nós vamos falar um pouquinho, então, exatamente dessas ações sociais que o CBO vem fazendo e o quão importante elas são exatamente para aproximar todas as sociedades, sejam elas sociedades acadêmicas, sociedade política, vamos dizer assim, e a sociedade civil para dentro e para junto daquilo que nós entendemos que na ponta vai dar respostas às necessidades, nas resoluções das necessidades que a saúde tem em relação à oftalmologia. Então, segundo esse sociólogo Max Weber, ele já dizia que promover uma ação social é ter desejo de se comunicar com o outro em qualquer tipo de carências geradas por situações adversas. E ele também sempre colocou que não existe ação social se você não tiver interação entre pessoas, se você não tiver a interação daquele que pratica, mas exatamente em direção daquele que recebe a ação social. E eu sempre falo para o Cristiano que eu acho que o CBO e essa presidência, essa diretoria, já há um tempo, ela busca uma coisa fundamental que se chama acesso. O CBO busca acesso à informação para dar respostas a uma série de necessidades que, de fato, a sociedade tem. E, desta forma, ela dá, em contrapartida, também um acesso gigante à sociedade e a todos os médicos oftalmologistas de conhecimento e acesso a que eles possam dar ajuda para essa população que nós queremos atingir. Então, o CBO já há muito, hoje ele completou 80 anos e desde os seus primórdios ele prezava por ter ações sociais e responder a isso. De qualquer forma, a partir de 1993, a gente começa a ter ações que elas são muito mais interativas e que elas têm participação de todas essas sociedades que eu citei na condução dessas ações. Então, desde 1993, a gente começa a ter, então, a campanha de reabilitação visual do idoso. Perdão, desculpem. Alguma coisa errada. De 95 a 97, a campanha nacional de prevenção da cegueira e reabilitação visual, campanha Olho no Olho, de catarata e cirurgia e retinopatia diabética, depois projeto Pequenos Olhares, Abra os Olhos para o Glaucoma, Entre em Campo para o Glaucoma, mais acesso à saúde ocular, com 24 horas pelo diabetes e pelo glaucoma, e mais acesso à saúde ocular, 24 horas pelo diabetes e pelo glaucoma, e recentemente, aqui em 2022, nós tivemos os Pequenos Olhares. Se a gente for olhar o histórico dessas campanhas, na verdade, o que elas buscam é tratar e informar a população sobre doenças oculares que têm uma altíssima prevalência e que podem levar à cegueira, tirando pacientes desde mais jovens até pacientes mais idosos da sociedade, do convívio com seus familiares, da sua vida ativamente, seja econômica, política ou social, e muitas vezes gerando um altíssimo custo social, um altíssimo custo para suas famílias, daqueles que têm que cuidar de seus cegos, um altíssimo custo do país, né, que tem que cuidar das pessoas, afinal de contas, teoricamente, e deveria ser na prática, o cidadão, em última instância, ele é dever do Estado, né? Então, são doenças que têm altíssimo impacto. Nós temos aqui mutirões que são muito importantes, então, dando sequência a tudo isso que o CBO vem fazendo, mutirões de atendimentos que eles são pontuais, mas eles são recorrentes e frequentes. Foi criado o Observatório do CBO de Saúde Ocular, que é o que eu disse, é muito importante, através de ter acesso a informações e informações com dados que possam promover ações, não baseado naquilo que a gente imagina, o que a gente acha, mas naquilo que
de fato os dados nos apontam para que a gente consiga desenhar ações, campanhas de orientação. A gente tem criado redes digitais e canais digitais que facilitam e ampliam o acesso das pessoas a essas informações, e fóruns nacionais de saúde ocular. Já são há mais de 20 anos esses fóruns têm acontecido, e eles são importantíssimos para que a gente traga junto de nós a classe política, para a gente explique e exponha tudo isso que a gente enxerga como necessário nessas ações para o desenvolvimento de políticas públicas de saúde. Eu cito como relevante nestes últimos 20 anos, algumas, então, ações. Em 2021 aconteceu o primeiro Fórum de Saúde Ocular. Ele mobiliza a classe oftalmológica, um grande número de oftalmologistas, onde o CBO os leva até Brasília, e trazendo lá parlamentares para o desenvolvimento, então, e desenho de políticas públicas de saúde, que nós entendemos que nós devemos, sim, junto com essa classe, ser os protagonistas. Afinal de contas, nós somos a linha de frente para tratar esse paciente. Nesse mesmo ano, então, a campanha Olho no Olho, que era uma campanha que atendia crianças, e foi a primeira campanha que alcançou um número tão grande de beneficiários, 1 milhão de crianças, onde no Brasil inteiro se tinha como objetivo examinar as crianças na primeira infância, de 7 anos na escola. Os professores foram treinados para, então, identificar algum grau de dano visual, e essas crianças, então, se tinha essa alteração, era encaminhada para diagnóstico, acompanhamento e tratamento de doenças, das doenças que tinham, lembrando que falta de óculos é uma coisa importantíssima para essas crianças, e um estigma muito grande, porque muitas vezes a criança que não enxerga bem, ela acaba sendo estigmatizada, ela acaba tendo muitas vezes imputada a fama de ser preguiçosa, ou de ter algum problema no seu relacionamento social e de aprendizado, quando na verdade muitas vezes o que ela precisa é de óculos para poder enxergar e ter, então, esse órgão tão importante que nos dá a relação direta e mais próxima com o mundo, não é? Também o desenvolvimento de uma campanha de catarata, que fez um grande número de cirurgias em todo o Brasil, assim como identificação e tratamento da retinopatia diabética. Em 2018, nós tivemos a 6ª edição do Fórum Nacional, e aqui qual que era a diferença? Claro que o objetivo é sempre o mesmo, mas a gente fez conjuntamente o primeiro fórum de atenção a pessoas com deficiência visual, onde várias ONGs e várias entidades que expunham as necessidades e mostravam para as autoridades o quanto que nós ainda precisamos evoluir para aquelas pessoas que têm deficiência visual tenham acesso a melhores condições de vida na sociedade, possam então ser desenhadas. Em 2020 a gente teve, como o Taleb estava falando, a teleorientação, um projeto de teleorientação, o Brasil que Enxerga, eu vou falar um pouquinho depois, 24 horas pelo diabetes, e lives. Veja bem, aqui, como vocês vão lembrar, já se impunha um redesenho, né, e uma quebra de paradigmas e novos conceitos, porque nós entrávamos na pandemia e nós fomos obrigados, então, de fato, a nos reinventar e descobrir formas mais fáceis de chegar a atingir os nossos objetivos e a chegar na população. Em 2022, nós já tivemos as 24 horas pelo glaucoma, pequenos olhares, e 24 horas pelo diabetes. Então, como eu falei, aqui tem um desenho que tem uma quebra, e de fato a pandemia trouxe a uma quebra de todos os paradigmas e mudança de cultura que nós tínhamos. Nós lançamos 2 ações, então, primeira, Brasil que Enxerga, onde foi lançado ao meio da pandemia de Covid-19, e ela teve o seu maior número de participantes de abril a agosto de 2022, e era um atendimento à população, uma teleorientação à população. Então, nós criamos 10 salas de teleorientação, com a participação de mais de 150 médicos voluntários, disponibilizando de forma gratuita
esse atendimento virtual à população. E o Veja Bem, que era um projeto que trouxe influenciadores digitais também online, através de plataformas, para que esses influenciadores eles tinham amplo alcance e acesso à população com vários problemas importantes visuais, e nós fomos levando assuntos de interesse à população para atingi-las de uma forma muito simples e poder orientá-la. Aqui só para vocês terem uma noção do que são essas campanhas, então elas seguem vamos dizer assim, uma sequência, uma rotina. Então aqui nós temos o engajamento de várias classes, desde a classe artística, como subespecialidades todas as sociedades filiadas, a população civil, ONGs de pessoas que dão seus depoimentos através dessas lives, desse programa. De fato, são um QG montado, como vocês podem ver aqui à direita de vocês, onde nós temos 24 horas com a participação, então, da população civil e de várias classes, informando, orientando, esclarecendo e dando uma direção para essas pacientes com essa doença. Temos aulas para médicos, temos respostas, o doutor responde respostas às pessoas, e sempre nós começamos já, então, antes do dia do 24 horas, uma ampla divulgação em redes sociais, onde tanto esses artistas nos ajudam, como o próprio CBO e seus médicos, todos de forma voluntária, vão esclarecendo o que é a doença. Da mesma forma, agora, já na sua terceira edição, o 24 Horas pelo Diabetes, ele segue basicamente a mesma estrutura. Então, nós temos artistas, nós temos toda essa sociedade e também, muitas vezes, acadêmicos participando. E essas ações também reverteram em doações. Então, nós tivemos, o ano passado, se a gente for fazer análise do impacto social, nós tivemos mais de 2.000 cestas básicas que nós conseguimos como doação durante esse 24 horas, com 17 capitais sendo beneficiadas, e aqui à direita, então, as várias instituições que foram beneficiadas com essas cestas básicas, além também em outra campanha que se deu aqui em Pinhais, com a distribuição de óculos, com várias crianças recebendo o óculos. Quando a gente vê a análise do impacto social que isso trouxe, foram quase 20.000 toneladas de alimentos doados, com 8.324 pessoas que foram beneficiadas em 24 instituições idôneas, e aqui a gente vê o número de pessoas e o quão certamente a característica dessas pessoas são pessoas carentes e que muito se beneficiaram com essa ação. Com relação à análise do impacto com a mídia espontânea, se nós tivéssemos que fazer o investimento publicitário para tudo aquilo que nós conseguimos através de todas essas pessoas que nos ajudaram, seria um investimento de R$7.044.000, aproximadamente R$45.000 de custos, e que quase 396 milhões de pessoas é a estimativa do público alcançado pelas publicações nos veículos de comunicação ao longo desses 2 meses. Então, de novo, ela é 24 horas, mas é um trabalho que vai muito além dessas 24 horas para que a gente alcance os objetivos. Os frutos vão se multiplicando. Essa campanha que começava um pouco mais tímida, ela foi crescendo, e hoje vejam os mutirões no 24 horas pelo diabetes, outros mutirões participam em torno de todo o Brasil, levando então atendimento multidisciplinar. Essa campanha é de fato muito bacana e engaja a muitos. Agora, no último congresso, nós fizemos essa campanha de Pequenos Olhares, e que foi o atendimento oftalmológico gratuito a centenas de crianças no município de Pinhais, próximo ali no Paraná, próximo de Curitiba, onde foi o congresso, e o projeto viabilizou ainda a doação de óculos para centenas de crianças. Então, foi um projeto muito bacana. Então, acho que eu estou terminando, e esse slide ele mostra muito aquilo que a gente
que a gente de fato vem fazendo e entende como importante que é cada vez mais acesso à informação, estudo de nossa realidade, detecção dos problemas, para a partir daí a gente desenhar caminhos, plantar novos horizontes e ter uma direção pela qual caminhar. Num futuro bastante recente, muito próximo, então nós teremos a 3ª edição do Glaucoma, 24 horas, que já se desenha. Em fevereiro de 2023, já organizado Esporte e Visão, e em maio de 2023, o 7º Fórum Nacional da Saúde Ocular e Atenção Primária, onde teremos a divulgação e um tema oficial que nós levaremos um livro sobre atenção primária importante da inserção da oftalmologia na atenção primária e ensino. Aqui está o e-mail para quem quiser nos contactar e muito obrigada.